Olá pessoal, eu sou a coordenadora Letícia aqui da Escola Microlins e hoje estamos juntos em mais uma aula sobre o uso do nosso queridinho Corel, certo? Na aula de hoje iremos aprender sobre os tipos de textos. São eles textos de parágrafo e textos artísticos. Então vocês vão entender e vão visualizar na prática como utilizarmos os tipos de texto, o que dá para fazermos com os textos artísticos. Então vai ser uma aula muito produtiva, tá? Mas para que ela seja produtiva de verdade, o que a gente precisa fazer? Eu acho que vocês aí de casa já até gravaram, né? Então a gente precisa organizar o nosso ambiente de estudo, precisamos, antes de mais nada, organizar os nossos materiais e desligar as distrações. Então peguem o caderno de vocês, se preparem para as anotações, para que vocês tenham aí uma fonte de estudos para poder dar seguimento futuramente, ok? Então conto com vocês na participação da aula de hoje, espero que gostem, espero que seja produtiva, então fiquem ligadinhos aqui porque tem muita coisa boa pela frente. Bom, como vocês podem ver, eu já iniciei a minha área de trabalho, né? Então, apareceu a tela de boas-vindas para mim, eu já iniciei um novo documento em branco, como a gente já havia feito nas demais aulas, ok? Então, sei que isso vocês já tiraram de letra, essa informação vocês já dominam, então eu já iniciei aqui dentro da página de desenho, ok? Vamos conhecer então a nossa ferramenta texto. A ferramenta texto é esse azinho aqui, né, representada pelo ícone da letra A. E aqui temos, a definição dela juntamente com a sua tecla de atalho entre parênteses. Então, ferramenta texto. Ela tem como objetivo adicionar e editar um texto de parágrafo e um texto artístico. Então, a gente tem dois tipos de textos aqui dentro do Corel. Já preparem aí a anotação. Temos o texto de parágrafo, que nada mais é do que um texto feito através de uma moldura de texto, na qual a gente consegue delimitar um espaço aqui dentro da nossa página de desenho, para a gente conseguir posicionar o nosso texto e editá-lo dentro dessa moldura, certo? Temos também o texto artístico. O texto artístico, ele é um texto em que a gente pode aplicar alguns efeitos especiais, como, por exemplo, as sombras, a gente consegue movimentar as letras e, enfim, conseguimos dar um toque artístico a esse texto, como o nome dele sugere, né? Então, hoje a gente vai conhecer os dois tipos de texto, vou mostrar aqui para vocês na prática, lembrando, pessoal, que é muito importante, sim, a gente conhecer essas ferramentas individuais, principalmente a ferramenta texto, né? Então, muitos projetos que criamos aqui no Corel, como cartões de visita, folder, banners, cartazes, em ambos a gente utiliza texto, certo? Concordam comigo? Então a gente precisa saber utilizar a ferramenta texto, saber e entender o que ela traz aqui pra gente de diferencial. E é o que a gente vai conhecer na aula de hoje também, ok? Então vamos comigo. Aqui clicando na ferramenta texto, que ela é representada pela letra A, vamos iniciar então pelo texto de parágrafo. Então, para isso, a gente pode, então, criar aqui uma moldura de texto e criar o nosso texto aqui dentro dessa moldura, tá? Então, vou mostrar para vocês, vou colocar um texto aqui, copiado da internet, e vou mostrar para vocês como a gente utiliza, tá? Pessoal, então, o que eu fiz aqui? Eu copiei um texto de uma apresentação que eu fiz uma vez na reunião de pais, né? Só pra gente usar aqui como exemplo. E vou colá-lo aqui. Porém, na hora de colar, vocês vão ver, vou dar Ctrl V para poder colar. Na hora de colar, ele vai me dar essas opções aqui e vai me pedir para escolher. Você está importando ou colando o texto que contém formatação. Você prefere manter as fontes e a formatação de onde você copiou, manter somente formatação, descartar fontes e formatação. Eu vou escolher a última opção, porque escolhendo a última opção, ele mantém somente o texto. Então, ele copia todo o texto, cola aqui, só que a formatação, ela fica padrão como já está no Corel. Por exemplo, se vocês repararem aqui, a nossa fonte é Arial e o nosso tamanho é 12. Então, esse texto vai vir com essa formatação que já está aqui no Corel, ok? Então, a gente só precisa clicar aqui em OK e pronto, ele colou aqui para mim. Ah, Letícia, mas e agora? Eu não gostei, ficou muito pequeno, ficou mesmo, tá? Porque a formatação que tá aqui é a letra Arial e o tamanho é 12, é bem pequenininho mesmo, ok? Então, a gente vai entender agora como a gente faz para poder aumentar e diminuir o texto e tudo mais. Vamos entender o que é as fontes e os seus tamanhos também,
ok? Então, primeiro passo, se a gente quer aumentar, a gente precisa saber aonde é. Então, aqui eu vou explicar para vocês. Essa aqui é a nossa lista de fontes, né? Dentro da nossa lista de fontes, a gente encontra diversas e variadas fontes para a gente poder trabalhar aqui dentro do nosso queridinho Corel, ok? Aqui ao lado a gente tem o tamanho da fonte, então a gente pode tanto escolher os tamanhos padrões que tem aqui, quanto vir aqui, ó, e digitar o tamanho da fonte que eu quero, certo? Aqui a gente tem a opção de negrito, mais conhecida como bold, temos a opção de itálico e temos a opção de sublinhado também, assim como a gente tem naqueles programas de criação de texto, como o Word, por exemplo. Então aqui o negrito, ele vai deixar a nossa fonte mais escura, o itálico, ele vai colocar o nosso texto em itálico, ou seja, ele vai ficar com essa sensação de curvatura, né? Ele vai tombar para o ladinho. E aqui a gente tem o sublinhado, que ele vai colocar uma linha abaixo do nosso texto. Eu posso tanto utilizar cada um individual, quanto posso também utilizar os três ao mesmo tempo em uma fonte só, ok? Aqui eu tenho a opção de alinhamento de texto, eu posso alinhar o meu texto, deixar nenhum tipo de alinhamento, que é o que já tem, eu posso alinhar o meu texto totalmente à esquerda, centralizar, à direita, justificar e forçar a justificação. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que é cada uma dessas opções e como utilizá-las. Então, primeiro de tudo, a gente precisa selecionar o texto. Da mesma forma como a gente precisa selecionar um objeto para poder colorir, a gente precisa selecionar o texto para poder fazer as devidas alterações, tá? Então, é muito importante vocês se atentarem a isso, ok? Selecionei o meu texto, vou escolher aqui uma fonte legal. Na verdade, vou mudar primeiro o tamanho para vocês conseguirem visualizar junto comigo, tá? Então, vou deixar aqui um tamanho 24. Eu gostaria de um tamanho 30. Coloquei aqui um tamanho 30, beleza. Coloquei o tamanho 30, volto a selecionar aqui. Agora, eu vou alterar a minha fonte. Então, aqui tem diversas fontes. Vou dar até uma dica para vocês, pessoal. Existe um site chamado Da Fonte, no qual você consegue baixar fontes e instalar no seu computador, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo de uma fonte que foi baixada, tá? Essa fonte aqui, por exemplo, ela foi baixada pelo site Da Fonte e a gente consegue utilizar ela, tá? Tá vendo que ela é um pouco maior? Então, eu vou apertar aqui Ctrl T pra gente conseguir abrir aqui a minha caixa de formatação de caractere para a gente conseguir visualizar melhor e vou clicar aqui e dar um Ctrl A e o Ctrl A ele seleciona todo o meu texto, tá? Então, vou apertar Ctrl A para selecionar todo o meu texto e aí sim eu vou escolher uma fonte para ele, tá? Então, por exemplo, essa fonte aqui, Christmas, ela foi baixada do site Da Fonte, né? Então, a gente pode utilizar fontes baixadas e instalá-las no nosso computador também, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui o exemplo e como a gente pode fazer, ok? Então, vamos comigo. Bom, pessoal, abri aqui a internet e vou mostrar para vocês. O site se chama Da Fonte, assim com T mudo no final, tá? Vou dar um enter aqui. Aqui, ó, o primeiro site, dafonte.com, tá vendo? Vou clicar nele aqui. Eu particularmente adoro e uso muito esse site aqui para a gente poder baixar e instalar fontes, então fica a critério de vocês. Se vocês quiserem, tiverem vontade, tiverem a necessidade de instalar fontes diferentes, vocês podem utilizar ele também, tá? Fiquem à vontade. Bom, esse aqui é o nosso site Da Fonte, então vocês podem visualizar que ele tem aqui diversas categorias. São elas, categoria fantasia, e dentro dela temos diversas opções, temos as estrangeiras, também temos diversas opções, techno, bitmap, gótica, básica, escrita, dingbats e de festas, né? Então, a gente tem aqui diversos tipos, eu vou mostrar um pouquinho de cada uma para vocês, tá? Então, essas aqui são as fontes adicionadas recentemente, olha que legal. Essas fontes aqui são novas, né? Ó, no vírus, né? Baby Coffee, enfim, são fontes recentemente utilizadas, tá? Então, em fantasia, a gente tem a fonte desenho. Aqui são fontes de desenho. E vocês podem ver que dentro de cada uma delas, olha aqui, a gente tem 113 opções de fonte de desenho. 113, conforme eu clico em cada númerozinho desse aqui, a gente abre mais uma guia de opções de desenho, tá? Então, ele é muito completo. Temos a cômica, olha que legal, ela é bem atrativa, groovy. Então, cada uma tem uma, ó, faroeste,
cada uma tem uma característica diferente. Olha essa que legal, né? Então a gente normalmente vê esse tipo de fonte em anúncio de rodeio e tudo mais. Então, olha aqui, a gente tem a oportunidade de criar diversos projetos utilizando essas fontes aqui bem diferentes. Então, ó, máquina de escrever. Olha que legal, a gente tem aqui também, tá vendo? Estrangeiros, então temos as fontes asiáticas, temos as fontes mexicanas. Olha que gracinha, pessoal. Tacos de Tijuana. É muito legal, gente, muito legal mesmo. Aproveitem, tá? Então ele é totalmente gratuito. Temos a Tecno, olha que legal. LCD, por exemplo. Olha que legal, pessoal. A gente vê muito, olha essa aqui, fonte de relógio, né? De relógio antigo. É muito legal mesmo, tá? Aqueles reloginhos digitais. Gótica, olha, medieval. Vamos ver a fonte medieval, olha que legal. Temos modernas, góticas e modernas, olha que diferente. Vampire Wears. Sou péssima em inglês, eu tô falando aqui de graça mesmo, pra vocês ouvirem. Temos aqui a básica, né? Vamos ver, sans serif. São fontes básicas aqui que a gente tem. Temos a escrita, essa aqui eu uso bastante, ó, caligrafia. Olha que gracinha, gente. Foi daqui que a gente tirou aquela que eu mostrei pra vocês agora há pouco também, tá? Então, manuscrita. Olha que gracinha, manuscrita. Lembrando que dentro de cada uma, olha essa, gente. A gente tem 413 opções. Olha, eu cliquei lá na última, né? Então, a gente tem muitas variedades de fontes. Então, fonte aqui não falta aqui, né? Olha aqui, a gente tem de animais, ó, vocês podem ver que essas aqui, elas são ilustrações, né? Então, olha aqui que borboleta bonita. A gente tem diversos tipos de ilustrações aqui nessa opção. Olha de terror, que legal. Então, a gente pode utilizar essas aqui também, de aliens. Nossa, então a gente tem... É que essa aqui é bem pouquinha, né? Então, olha, os aliens de diversos formatos. Então, é muito divertido. É muito divertido e assim, pessoal, se vocês pararem para pensar, uma fonte, né, um texto, ele chama muita atenção e faz muita diferença em um projeto. Então, a gente precisa aproveitar o que temos aqui e principalmente por serem gratuitas, né? Então, ó, natureza. Temos muitas coisas legais aqui, tá vendo? E é isso, tá? Então, a gente tem aqui em festas, ó, temas também, por exemplo, Páscoa, que é o que tá chegando aí pra gente. Então, olha essas fontes de Páscoa, que gracinha, em formato de ovo, com orelhinha. Muito legal, gente, muito legal mesmo. Então, a gente pode preparar aqui diversas ferramentas. Para as professoras que estiverem assistindo também, muito, muito interessante. Eu tenho uma aluna que ela é professora e a gente utilizou uma fonte dessa para ela preparar trabalhos, né? Mas ela dá aula para crianças. Então, a gente preparou trabalhos utilizando fontes. Aqui a gente utilizou essa fontezinha que tem um coelhinho em cima, então cada letra tem um coelhinho em cima. A gente utilizou essa fonte para ela preparar as atividades para as crianças dela, né? As atividades para serem impressas e entregues às crianças. Então, é muito legal, a gente pode aproveitar muito. Olha aqui de Halloween, gente, que legal, que bonito, né? Então, chama muita atenção, certo? Então, esse aqui é o da fonte, então vou escolher uma fonte aqui, vou baixar ela e ensinar para vocês como faz, certo? Então, vou vir aqui em manuscrita e vou escolher, vamos ver, uma fonte legal aqui pra gente poder escolher. Vou escolher essa aqui, ó, autografia. Então, eu vou clicar em baixar. Ela vai baixar aqui no meu computador. Vou clicar em abrir. Vai aparecer aqui a pasta do WinRAR, a gente só fecha aqui, que é um anúncio. Aí apareceu aqui ela em PDF e o arquivo, né, de fonte. Então, vocês dão 2 cliques no arquivo da fonte. E muito simples, a gente vai clicar aqui em instalar. Ela vai carregar. Gente, já instalou, certo? É só isso, é muito, muito simples. Então, já instalou, vou clicar aqui em fechar. E que eu preciso agora? Ir lá no Corel e procurar pela minha fonte. Então, lembrando que o nome dela é autografia, né? Então, vamos lá. Abri aqui, então, o Corel para vocês poderem visualizar, tá? Então, eu vou selecionar todo o meu texto e vou pesquisar aqui a minha fonte. Ela se chama autografia. Aqui, pronto, ela já apareceu aqui para mim automaticamente, porque já foi instalada no meu computador. Todas as fontes que estão aqui, pessoal, já vem instaladas no nosso computador,
por padrão, né? Então, todas aquelas que eu baixo, a gente precisa instalar novamente para poder vir aqui pro Corel, tá? Então, mas assim, eu particularmente não gostei do formato que ficou, né? Porque realmente essa fonte é basicamente para autografia mesmo. Então, o que eu vou fazer? Vou desfazer aqui, apertando a tecla Ctrl Z, ou a gente pode vir aqui na opção de voltar, né? Na opção de desfazer. Então, eu falei isso na primeira aula, é importante que vocês anotem aí, quem não anotou na primeira aula, que para desfazer uma ação, a gente pode apertar tanto aqui na opção de desfazer, quanto utilizar junto as teclas Ctrl Z. Então, a gente segura a tecla Ctrl e dá um clique na letra Z. Todas as vezes que a gente clicar na letra Z, ela vai desfazendo as ações, tá? Então, beleza, eu vou aqui escolher uma fonte para o meu texto. Vamos visualizar uma fonte que fica atrativa aqui para o meu texto. Eu, uma pessoa indecisa que sou, eu pausei aqui o vídeo e escolhi uma fonte, tá? Para vocês não terem que ficar esperando eu escolher uma fonte. Mas eu escolhi essa aqui, Lucida Fax. Então, essa foi a fonte que eu escolhi aqui pra gente fazer o nosso projeto. Vou aumentar aqui a minha caixa de texto, porque vocês podem visualizar que estava cortando o meu texto, né? Vou pegar a ferramenta seleção, vou posicionar ele aqui. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no início do meu texto e vou apertar a tecla Enter, e ele vai pular para baixo, tá vendo? Então, eu vou dar Enter 2 vezes, vou clicar aqui em cima novamente e vou colocar um título. Vou colocar depoimento, tá? Beleza. Então, entrando aqui em depoimento, vocês já podem se lembrar da opção aqui de alinhamentos, né? Quem conhece o Word, o PowerPoint, a gente utiliza muito os alinhamentos. Então, eu vou clicar aqui em alinhamento e vou ir na opção de centralizar. Então, automaticamente, o meu texto ficou centralizado aqui dentro da minha caixa. Vou selecionar todo o meu texto, vou colocar a cor preta, né? Colocar a cor preta. Aqui, pessoal, a gente tem essas marquinhas de correção, tá? Então, vou ignorar aqui as marcas de correção. Claro que, se tiver errado, a gente tem que corrigir, né? Beleza. Depoimento aqui, eu vou colocar uma cor diferente, uma cor mais chamativa. E pronto, terminamos aqui o nosso texto. E aí, por fim, vou dar 2 cliques aqui, né? 2 enters, e vou colocar a minha assinatura. Letícia Costa. E aí, o que eu vou fazer agora? Selecionar e vou colocar a minha fonte de autografia. Então, selecionei aqui, deixa eu puxar um pouquinho para baixo para ela aparecer. Olha que bonitinho que ficou, gente. Parece realmente que está autografado, né? Esse depoimento está autografado por mim. Ficou muito legal mesmo. Então, a gente pode aqui, ó, selecionar a fonte, mudar a cor dela também, né, e tudo mais. Eu quero preto mesmo. A gente pode mudar, mas olha para vocês verem que legal que ficou, né? Claro que a gente fez aqui, claro que a gente fez aqui uma demonstração bem básica mesmo, mas imagina isso em um projeto realmente criado ali, um folder, sei lá, vocês fizeram uma arte, vocês precisam deixar a autografia de vocês ali, então vocês podem deixar a autografia de vocês. Ficou muito legal, eu particularmente adorei, tá? Então aqui no texto, gente, é muito importante, eu uso muito na faculdade também, a opção de alinhamento justificar, tá? Tem a justificação total, que ela deixa tanto o lado esquerdo quanto o lado direito aqui do nosso projeto completamente alinhado, tá? Então, o texto fica muito mais atrativo, certo? Então, esse aqui é o meu depoimento, né? Então, a gente pode fazer algumas modificações depois. Enfim, está pronto o nosso depoimento e esse aqui é o nosso texto de parágrafo. Bom, pessoal, eu digitei aqui a palavra resiliência, que é a palavra que eu vou usar, né? Mas antes de mais nada, eu vou excluir aqui e vou mostrar para vocês como que funciona desde o início, tá? Então, quando a gente precisa criar um texto de parágrafo, o que a gente faz? A gente cria uma caixa, uma moldura, certo? Apertar delete aqui para apagar, tá? A gente cria uma moldura, beleza. Quando eu preciso criar um texto artístico, por que um texto artístico? É um texto que eu já tenho um intuito de fazer alterações nele, de colocar algum tipo de efeito. Então, eu preciso criar um texto artístico, tá? Então, eu venho aqui, clico na ferramenta texto e simplesmente clico dentro da minha folha de desenho. Beleza. Esse texto que eu digitar aqui, ele já é automaticamente um texto artístico, ok? Então, aqui eu vou colocar a palavra resiliência, que é uma palavra que eu escolhi
simplesmente pelo seu significado. Eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está passando, né? Para quem não conhece o significado de resiliência, é a capacidade da gente, né, das pessoas, lidar com problemas, de se adaptar com as mudanças, de superar obstáculos e momentos difíceis. Então, eu acho que mais do que tudo, né, mais do que nada, na verdade, a gente precisa hoje em dia ter muita resiliência. A gente precisa buscar pela resiliência o quanto antes, né, para que a gente consiga se adaptar e conseguir passar por todos esses momentos que a gente está passando, né, que a gente consiga ter capacidade de superar. E isso é muito importante para todos, né, que a gente não fique traumatizado, e sim, que a gente consiga ser resiliente e darmos realmente a volta por cima, que a gente consiga recomeçar, né? Então, acho que é uma palavra muito importante aqui para o tema da nossa aula de hoje, tá? Então, vou colocar aqui com espaço entre uma palavra e outra, para ficar com um efeito diferente. Resiliência. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Voltar aqui na ferramenta texto, vou selecionar o meu texto, lembrando que eu posso fazer isso também com Ctrl A, tá? Resiliência, vou aumentar para o tamanho 72, cor preta, e a fonte, eu acho que é Arial mesmo, né? Acho que Arial tá bom, vou deixar na fonte Arial mesmo. E aqui eu posiciono, né, de acordo com o que eu quero. Olha que legal que eu posso fazer. Eu posso puxar aqui a minha linha guia, para mim conseguir posicionar a palavra resiliência exatamente no centro, tá vendo? Então, a gente pode posicionar aqui ela exatamente no centro, tá? Então, vou apagar aqui a linha guia, porque eu não vou usar ela mais. Beleza, apaguei. Bom, vamos lá. Então, a gente tem aqui a palavra resiliência, que a gente vai conseguir trabalhar com ela. Ela já é um texto artístico, porque eu não criei uma moldura, eu não criei uma caixa de texto, eu simplesmente cliquei na ferramenta texto e digitei. Então, automaticamente, ele é um texto artístico por conta disso, tá? Então, tem diversas coisas que a gente pode fazer. A gente pode, pessoal, manipular esse texto, a gente pode alterar individualmente cada fonte, a gente pode adicionar efeitos de transparência, efeitos de sombra e tudo mais, e é tudo que a gente vai ver agora, certo? Então, antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês aqui o uso da ferramenta Forma, tá? A ferramenta Forma, vocês se lembram o que ela faz? Ela consegue manipular a estrutura, a gente consegue manipular o formato do nosso objeto utilizando ela, certo? Então, vou clicar nela aqui, ferramenta Forma, cliquei aqui no meu texto, vou fazer uma moldura aqui em volta dela, isso não altera em nada, né? Então, aqui a gente pode ver que cada letra, ó, ela tem o seu próprio nó, né? Isso quer dizer que eu tenho a possibilidade de alterar cada letra individual. Muito legal, quer ver? Vou utilizar aqui minha ferramenta Zoom para vocês conseguirem visualizar melhor as nossas alterações. Então, vou clicar aqui com a ferramenta Forma no meu primeiro quadradinho. Tá vendo que só ele ficou preto? Então, eu venho aqui e eu consigo alterar a cor da letra R, certo? Beleza, altero a cor da letra R. Além de alterar a cor, como esse quadradinho aqui está selecionado, ele significa que a gente está alterando a letra R, eu também posso alterar a sua fonte. Ó, que legal. Eu consigo alterar a sua fonte e também consigo alterar o seu tamanho, tá? Então, eu posso alterar aqui o tamanho da letra R de resiliência também, tá? Então, ficou bem grande aqui, chegou a sair para fora. Deixa eu puxar aqui tudo. Pessoal, isso aqui tudo é uma demonstração, tá? Então, beleza, fiz aqui a demonstração da letra R. E agora eu vou dar continuidade. Então, vamos voltar lá na ferramenta Forma. Vou clicar aqui. Vamos supor que eu queira deixar a letra E, S, I, L, I de uma cor e a letra E, N, C, I, A de outra. Beleza, esquece a letra R que ela já foi alterada. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu clicar quadradinho por quadradinho e alterar letra por letra, eu vou segurar a tecla Shift e vou selecionar mais de um quadradinho, tá vendo que legal? E aí eu posso alterar a cor deles automaticamente, todo de uma vez só, tá? Então, da mesma forma, vou fazer aqui, segurei a tecla Shift e vou alterar essas últimas letras aqui. Ok? Então, a gente tem aqui a nossa resiliência com as devidas
modificações. Bom, pessoal, então esse foi o nosso resultado final. E até agora o que sabemos? A gente sabe que a gente pode utilizar a ferramenta Forma para alterarmos individualmente o tamanho da nossa fonte, a cor da nossa fonte, e a gente consegue, utilizando a tecla Shift, a gente consegue alterar mais de uma fonte ao mesmo tempo, né? Fazendo o quê? Clicando nos quadradinhos de controle, que são esses quadradinhos aqui que a gente acabou de ver, ok? Então, agora eu vou voltar a minha palavra resiliência para o formato padrão que ela já estava, para a gente poder trabalhar com outros tipos de efeitos agora, tá bom? Então, vamos lá. Vou retornar aqui até desfazer tudo. Beleza, formato padrão aqui da resiliência, certo? Vamos lá, então. Agora, a gente vai conhecer como podemos manipular cada letra individualmente. Manipular o quê? O seu formato. Ali, a gente acabou de ver que dá pra gente alterar a fonte, igual a gente faz com texto de parágrafo também. Mas aqui a gente vai conseguir agora modificar o formato da nossa letra. A gente vai conseguir manipular o seu formato de acordo com o que a gente precisa, de acordo com o nosso interesse, tá? Então, primeiro de tudo, a gente precisa conhecer uma ferramenta nova. Então, já preparem aí as anotações de vocês. Então, creio que vocês já anotaram o que é um texto artístico, o que é um texto de parágrafo e como utilizar e como criar cada um deles. E agora a gente vai conhecer como manipular um texto artístico, certo? Para isso, a gente vai conhecer a ferramenta Envelope. Anotem ela aí. Ela fica aqui dentro do grupo da ferramenta Misturar, então, por padrão, vai estar assim. Clico e seguro e venho na ferramenta Envelope. A ferramenta Envelope, olha o significado dela. Ela tem a função de mudar a forma de um objeto aplicando e arrastando os nós de um envelope. Então, a ferramenta Envelope possibilita que a gente transforme o nosso texto em curva, porque sempre que a gente precisa alterar o nosso objeto, alterar a sua forma, a gente precisa transformá-lo em curva, certo? Então, transformando em curva, a gente vai utilizar a ferramenta Envelope para isso. Então, já está todo selecionado aqui meu texto com ela, certo? Para transformar meu texto em curva, eu venho nessa opção aqui, converter em curvas. Permita que o objeto seja modificado usando a ferramenta Forma, tá? Então, transformei em curva, então quando eu vir aqui na ferramenta Forma, eu vou conseguir também alterar o formato aqui do meu texto, certo? Antes de mais nada, a gente precisa também ir na ferramenta Seleção para fazer uma opção que é extremamente importante. Indo aqui na ferramenta Seleção, então, a gente vem nessa opção, que é a opção Separar. Permita que o objeto seja modificado usando as ferramentas Formas, a ferramenta Forma. Então, a gente já foi na ferramenta Envelope, a gente transformou em curva o nosso objeto, beleza. Então, a gente vai agora na ferramenta Seleção e vamos clicar na opção de Separar. Por quê, pessoal? Se a gente separar aqui o nosso trabalho, se a gente separar aqui, o que vai acontecer? A gente vai conseguir modificar cada letra aqui individualmente, tá? Ou a gente pode desfazer e utilizar somente a ferramenta Forma para isso, tá? Então, se eu clicar aqui na ferramenta Forma, vocês podem visualizar que como o texto já foi convertido em curvas, a gente consegue alterar o formato aqui das nossas letras, tá? Deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês poderem visualizar junto comigo. Então, a gente vai fazer aqui algumas modificações no formato das letras, tá? Então, assim, gente, vou fazer algumas modificações aleatórias mesmo, só para vocês visualizarem que tem como a gente deformar, tá? Então, vou pegar aqui a letra S, vou converter esse traço em curva aqui e vou puxar. Então, dá pra gente puxar aqui. Nossa, ficou meio estranho, né? Não gostei. A gente pode puxar aqui o nosso traço, ó. Clico aqui na linha, converto em curva e também posso puxar aqui, tá vendo? Resiliência. Aqui eu também posso modificar todas as linhas que eu clicar aqui, eu transformar em curva, eu posso alterar aqui o formato delas, tá? Então, aqui também vou criar aqui
um nó e vou alterar aqui a minha letra. E aqui na letra A também vou fazer a mesma opção. Transformar aqui a letra A em cor. Opa, tem que transformar em curva antes, né, professora? Vamos lá. Transformar em curva e pronto, beleza. Aqui a palavra resiliência ficou totalmente diferente, totalmente deformada, né? Deixa eu vir aqui na ferramenta Zoom para vocês poderem visualizar. Então, para que vocês entendam que a gente consegue modificar o texto de acordo com a nossa necessidade, tá? Então, a gente consegue alterar o formato do nosso texto de acordo com a nossa necessidade. E com isso, a gente tem a possibilidade de, por exemplo, criar logomarcas, alterando o seu formato da forma como a gente quer. Então, a gente pode criar uma logomarca, tem logomarcas, né, que são com o nome da empresa. Então, a gente pode criar uma logomarca que tem um nome diferenciado e que tenha algumas alterações no seu formato, né, para chamar mais atenção. Claro que para a gente criar uma logomarca, a gente precisa aplicar nessa logo a mensagem que a empresa quer passar, né? Então, a gente faz essas alterações chamativas de acordo com o que a empresa realmente quer passar ali pra gente, de informação, né? A mensagem que a empresa quer passar. Então, utilizando a ferramenta Forma, a gente consegue alterar o formato aqui das nossas letras. Lembrando que isso só foi possível porque a gente veio na ferramenta Envelope e converteu o nosso texto em curvas, ok? Beleza, então. Aqui ainda eu tenho a possibilidade, né, de alterar as minhas letras de acordo com o que eu preciso, beleza? Bom, dando seguimento, então, a gente vai agora aplicar a sombra no texto, tá? Voltei aqui a palavra resiliência para o seu formato inicial, né, para como ela estava antes. Então, agora a gente vai aplicar um efeito de sombra. Para isso, a gente precisa clicar primeiramente no texto com a ferramenta Seleção. Cliquei aqui com a ferramenta Seleção. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aqui no grupo da ferramenta Misturar também, que é onde a gente encontrou a envelope, e vamos na ferramenta Sombreamento. Ela é muito, muito simples de usar. Tá vendo que tem esse quadradinho aqui, esse retângulozinho aqui no meu mouse? A gente vai escolher um ponto aqui dentro do nosso texto e vamos puxar. Tá vendo que ele já vai demonstrando, ó, dentro dessas linhas azuis, como vai ficar a minha sombra, tá vendo? Então, eu posso subir ela, eu posso deixar ela do formato que eu bem entender, tá vendo? É muito simples de usar, muito legal. Dá pra até deixar em um formato um pouco 3D aí, dependendo da forma como você deixar a sua sombra. Então, aqui, pessoal, a gente tem algumas opções de formatação dessa sombra. Temos a opção de ângulo de sombreamento, então a gente pode modificar o ângulo dela, que é o que eu já estava fazendo aqui utilizando o mouse, mas vocês podem definir aqui também. Temos a opacidade. O que é a opacidade? É a transparência, o nível de transparência da minha cor, ou seja, quanto mais opaca for minha cor, mais forte ela vai ser. Quanto menos opaca ela for, mais transparente ela vai ser. Então, a ferramenta opacidade, ela define ali o nível de transparência, o nível de transparência do sombreamento ali do nosso projeto. Então, quanto maior for a opacidade, mais forte vai ser essa sombra. Quanto menor for a opacidade, mais transparente vai ser essa sombra. Então, vamos colocar aqui a sombra 75, tá vendo? Já ficou mais forte, ok? Aqui eu coloco o enevoamento, ou seja, ela fica mais embaçada, com uma névoa ali, né? Então, a gente pode deixar, por exemplo, 30, tá vendo? Ela fica um pouco mais embaçada, realmente. Se eu deixar, por exemplo, 10, ela fica mais rígida, a gente consegue visualizar melhor o formato ali daquela sombra, tá? Então, tudo depende da necessidade de vocês. Então, quanto menor for esse enevoamento, mais forte a gente vê os traços dessa sombra. Quanto maior for o enevoamento, menos a gente vê o formato dessa nossa sombra, tá? Vou deixar aqui com 20, ok? Então, aqui a gente consegue esmaecer a sombra também, né? Então, ó, quanto maior for, ela vai ficando um pouco mais fraquinha. Aqui a gente consegue manipular o enevoamento também, a distância, né, dessa sombra. Então, ó, tá vendo? A gente consegue manipular a distância que ela vai ter, mas essa distância aqui que eu coloquei pra mim tá boa. Deixa eu ajustar ela aqui novamente.
Beleza. E aqui a gente consegue alterar a cor da nossa sombra, né? Ela pode ser, sei lá, verde, ela pode ser da cor que a gente bem entender, tá bom? Então a gente consegue alterar aqui essa cor também, tá? Aqui a gente tem as opções de cores, né? As opções de mesclagem dessa sombra que a gente pode alterar aqui também, tá? Tudo depende da necessidade de vocês, ok? Então, eu vou aumentar aqui a opacidade da minha sombra, certo? E beleza, perfeito, criamos a nossa sombra aqui. Então, não tem nenhum segredo, é muito simples de usar, tá? A ferramenta sombra, ela não tem segredo nenhum e a gente consegue modificar aqui a nossa sombra de acordo com a nossa necessidade, ok? Então, tudo depende aí da forma como vocês pretendem que essa sombra fique. Vou deixar aqui assim, para vocês poderem visualizar também, ok? Dentro também aqui da ferramenta misturar, a gente tem a opção de transparência. A opção de transparência é essa aqui e eu vou ler para vocês o que ela faz. Ela revela parcialmente áreas da imagem sobre o objeto. Então, a gente consegue alterar a transparência do objeto ou também revelar parcialmente as áreas da imagem, né, do objeto selecionado. Então, aqui no texto, ela até tem uma função bem legal, certo? Então, ela vem aqui com esse quadradinho, né, 2 quadradinhos quando eu clico nela. E se eu puxar esse quadrado, eu consigo movimentar a minha transparência, o efeito que ela vai surgir. Porém, quase que não é perceptível essa mudança, porque tá mudando da cor preta para a cor branca, né? Então, nem é perceptível. Então, vou mudar aqui a cor branca para um roxinho, né? Para um lilás, e aí vocês conseguem visualizar essa mudança, tá? Poderia ser de uma cor para uma cor transparente, quanto poderia ser de uma cor para outra cor. Então, a gente consegue fazer esse trabalho aqui com a ferramenta transparência, tá bom? E ela faz aqui pra gente esse formato, certo? Então, ela é bem interessante também, a gente consegue adquirir aqui ao nosso texto um efeito totalmente diferente, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar uma revisada agora no final nos conceitos aprendidos, mas foi uma aula muito produtiva, extremamente importante sobre o uso da ferramenta texto, ok? Temos uma opção aqui que eu já estava me esquecendo de falar para vocês, meu Deus, e é muito importante. Quando a gente tem um texto selecionado, a gente sabe que ele já é um texto artístico, certo? E eu clico aqui na ferramenta texto, no menu texto, eu tenho a opção de alterar o meu texto, tá? Então, a gente tem a opção, por exemplo, quando a gente cria um texto de parágrafo, de transformar ele em texto artístico. Deixa eu mostrar para vocês. Vou criar aqui um texto de parágrafo qualquer. Deixa eu aumentar o tamanho dele. E aí, se eu vim aqui na opção texto, eu consigo alterar esse texto para artístico. Para isso, eu preciso vir aqui na ferramenta seleção, né? Eu não posso estar aqui dentro da ferramenta texto. Venho aqui em texto e vou na opção transformar texto em texto artístico, tá? Então, a gente converte o texto em texto artístico. Clicando aqui no menu texto, a gente vem na opção de converter em artístico e ponto. Agora o meu texto é artístico, tá? Então é muito simples de usar, né? A gente pode clicar aqui, como a gente estava fazendo aquela hora, e alterar as cores e tudo mais. Então a gente consegue fazer todas aquelas modificações que a gente estava fazendo no texto artístico, ok? Então, finalizando a aula de hoje, aprendemos sobre o texto artístico, o que ele é, quais são as funções, texto de parágrafo, como ele é e como aplicá-lo, baixar e instalar fontes, então espero que vocês usem porque aquele site é ótimo. Manipular textos artísticos, né? Conseguimos fazer toda a deformação, conseguimos alterar cada fonte individualmente. Converter formato de texto, ou seja, se ele é parágrafo, eu consigo convertê-lo para artístico, e se ele é artístico, eu consigo convertê-lo para parágrafo também, tá, pessoal? Uma prova viva disso é que se eu clicar aqui em texto, tem a opção de converter texto de parágrafo. Pronto, agora ele virou um texto de parágrafo. Se eu clicar aqui e converter em texto artístico, agora ele é um texto artístico. Então, a gente pode converter um no outro. O importante é que a gente esteja com a ferramenta seleção selecionada, ok? Bom, espero que a aula de hoje tenha sido produtiva para vocês também. Desejo a todos uma ótima semana.
Se cuidem e cuidem do próximo. Conto com vocês na próxima aula e não se esqueçam de preencher o formulário referente à aula de hoje, ok? Até mais, pessoal, se cuidem!